Bom dia, galera. Bom dia para todo mundo. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 16 de junho de 2026, terça-feira. Nós estamos começando agora mais uma edição do Seu Desperta. É uma edição muito especial porque ontem nós tivemos um dia de Copa do Mundo que foi muito interessante. Todos os favoritos que disputaram uma partida ontem empataram o jogo, foram barrados por pequenas seleções. E os resultados estranhos, as zebras que pintaram ontem no horizonte, colocaram um país no mapa mundi. Um país que muito pouca gente presta atenção, porque ele é desse tamanhozinho assim, um arquipélagozinho de 10 ilhas, que fica a oeste do Cabo Bojador, a meio caminho não, fica lá a 500 quilômetros da costa da África. Mas está, enfim, na rota dos aviões que deixa o Brasil com direção à Europa. E ninguém presta atenção porque é um país que sofre com o estigma de ter sido o principal entreposto do tráfico negreiro, né? E hoje, no entanto, é uma democracia muito bem consolidada e pouca gente sabia quem era. Quem é esse país que eu estou falando? Cabo Verde. Ontem parou a Espanha. O que se esperava ontem era pelo menos outro 7-1, mas não aconteceu nada, um empatezinho. A seleção da Espanha suou a camisa, mas não saiu disso. Isso transforma, os resultados de ontem transformam a Copa em algo imprevisível, que é uma característica intrínseca do futebol. Futebol é, sobretudo, um esporte que não se pode prever. Por isso que tem tão pouca gente que acerta a loteca, né? No fim das contas. Mas, além de Cabo Verde, nós temos vários outros destaques aqui e na área da política a coisa também está esquentando. Hoje, enquanto a gente estiver aqui discutindo quem é que vai passar da fase de grupos, essa coisa toda, a preparação do jogo da seleção na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar um delinquente, um criminoso, um bandido, que de fora das fronteiras do Brasil moveu mundos e fundos para constranger a justiça brasileira. Nós estamos falando de Eduardo Bolsonaro, o pachá que mora num spa no Texas, né, e que está lá vivendo como um nababo, provavelmente das sobras do achaque que o irmão dele fez com o banqueiro falido Daniel Vorcaro, né? E uma vida bem boa, inclusive, porque a casa dele é uma baita mansão, tem quadra de tênis, tem piscina, tem tudo isso. E ele disse que tem só um colchãozinho de ar lá. O que mais? A delação do Vorcaro finalmente foi arquivada pela Procuradoria-Geral da República, seguindo o passo aberto pela Polícia Federal. O que coloca no horizonte a seguinte questão: para onde é que vão mandar Daniel Vorcaro, né, o banqueiro vigarista? Pode ser para Papuda, pode ser para Papudinha, pode ser para um outro complexo, mas na sala da Polícia Federal não fica mais, porque aquilo que ele chamava de suíte Ibis é um hotel de luxo para quem, como ele, né, roubou, meteu a mão em dinheiro público e, enfim, praticou outros crimes, tá? No cenário internacional, nós temos, enquanto o mundo inteiro fala de Copa do Mundo, o Trump diz que já assinou o acordo de paz com o Irã, mas está lá Israel para melar o jogo, fazendo um esforço grande para que isso não aconteça. Diz que vai manter tropas de ocupação no sul do Líbano, ou seja, seguindo a velha prática, né, que tem décadas já, Israel talvez pense em anexar uma região de um vizinho que não lhe pertence, o que coloca o clima geopolítico mais uma vez em questão. O que será que vai acontecer? Que diabo de paz é essa que está se conquistando agora? E enquanto isso, né, enquanto se prepara, não se sabe exatamente se esse acordo está assinado. O Trump diz que está, mas o que Trump fala não se escreve, né? Enquanto as coisas vão sendo ultimadas para esse acordo, o Irã comemora. Por quê? Porque fundos desbloqueados, talvez vá se livrar do embargo que tem sofrido dos Estados Unidos, ou seja, comemorando a vitória de uma guerra que o adversário fortão começou e não sabia pelo menos como terminar. Esses são os destaques de hoje. Nós teremos daqui a pouquinho o nosso Papo de Boleiro, que aliás já vai começar. Eu vou chamar aqui o Lula e o Alex. Bom dia, meninos. Cadê vocês? A vinheta primeiro. Tem que botar a vinheta primeiro. Põe aí, Alex, então, a vinheta. Bom dia. Bons dias. Ué, cadê o Lula? O Lula deu um problema técnico, já está entre nós, Panunzio. O problema é solúvel ou insolúvel, Alex? É solúvel. Ele solúvel, tá bom, então tá bom. É muito importante o Lula aqui. Enquanto o Lula não vem, deixa eu começar aqui com um assunto pitoresco. Primeiro, você viu os jogos ontem?
Sim. Eu assisti o primeiro jogo ali entre Bélgica e Egito, aí depois eu dormi um pouquinho e à noite eu assisti o jogo. Foi o primeiro jogo que eu assisti inteiro, que foi entre Irã e Nova Zelândia, Panunzio. E o que você achou? Eu adorei, porque o jogo da Nova Zelândia e o Irã foi algo que ninguém esperava nada e entregou tudo. Foi algo inexplicável, eu gostei muito, porque o Irã tem o Mohamed Taremi, que jogava na Inter de Milão ali, um ótimo atacante. Na Nova Zelândia tinha o Chris Wood, que é um centroavante que jogava pelo Newcastle, depois foi pelo Nottingham Forest. Então foi algo inexplicável, eu gostei bastante, Panunzio. Ah, legal, maravilha. E adivinha quem está entre nós? Lula. Vamos pôr ele na Cadê tela. o Dom Lula? Aí. Bom dia, Lula. Eu já estava aqui falando assim, ó, então vamos adiar o quadro hoje, porque o Lula não está aí, não tem graça. Não, bom dia, mas ser chamado como quem está entre nós e eu estou aqui diante de uma mesa, estou me sentindo em sessão espírita, como os espíritos que baixaram ontem, no dia que não houve vencedor na Copa do Mundo. Todos os jogos foram empate, e empates não binários, 0-0, 1-1, 1-1, 2-2, né? Agora, grandes empates, né? Até porque todos eles, quase, pelo menos os que tinham favoritos jogando, foram inesperados, né, Lula? Foi um dia de zebra em tudo quanto foi lugar, né? Não, e empates vitoriosos para duas nações, como você falou aí no começo, né, Fábio? Cabo Verde e Irã, né? Por motivos diferentes. Cabo Verde foi uma consagração nacional, aquele empate, que fez o mundo conhecer o Vozinha, né? Que tem. Aliás, você sabe que o nome do Vozinha é Josimar Dias. E é Josimar por causa daquele lateral do Vasco, Josimar, que jogou as Copas de 86 e 90, que fez 2 golaços em 86, né, de fora da área, um deles de fora da área, o outro um chute da cabeça da grande área, né, 2 golaços. Então ele recebeu esse nome, né, por causa do Josimar da seleção brasileira. Agora você falou aí, Fábio, que Cabo Verde é um arquipélago remoto para o Brasil. Não, tem 2 capitais brasileiras, Recife e Fortaleza, que têm muita ligação com Cabo Verde, né? Recife, inclusive, tem um voo direto, diário, entre Recife e Praia, que é a capital de Cabo Verde. E Fortaleza tem uma universidade, né, das nações africanas lusófonas, né, que fica em Fortaleza e recebe muitos cabo-verdianos, né? E em Cabo Verde há uma ligação muito grande com o futebol brasileiro por causa do Flamengo e da Rádio Globo. Né? No tempo da rádio em ondas curtas, né, Cabo Verde escutava muito a Rádio Globo e acompanhava, né, passo a passo o campeonato carioca de futebol. Né? Então tem essa relação, tem essa ligação. Né? E foi maravilhoso ver ontem aquela festa cabo-verdiana, pelo empate de 0-0, que foi para eles uma vitória nesse mundo do futebol. Eu preparei aqui uma apresentação pequenininha, só para a gente mostrar para as pessoas o que é Cabo Verde. Muita gente não sabe o que é Cabo Verde, porque é um país que tem pouca expressão política, econômica e tudo mais. Então bota aqui minha tela, por favor, Alex. Tá aí, olha, Cabo Verde, né? Aqui está um resumo, olha, 527 mil habitantes, tá? Outras fontes dizem que chega a 600. O World Factbook da CIA e da CIA nos Estados Unidos fala que são mais de 600. Não sei com base em quê. Tem um PIB de 2 bilhões e 800 milhões de dólares, só é pequenininho, né? Só que está crescendo a ritmo chinês lá, viu, Lula? Não sabia disso, não. Olha onde fica, olha, em frente ao tal Cabo Bojador, né? A 530 quilômetros da costa da África, de Dakar. Esse arquipélago pequeno aí tem o aeroporto de pouso mais difícil do mundo, porque lá o vento é sempre de travessa. Vamos ver o que mais que tem aqui, olha. 80% da população é urbana, população de 500 mil habitantes, né? A população é jovem, 29 anos e meio na média, tá? Tem só 1,5 filho por casal.
A população é produto das diásporas, tá? E hoje é engraçado, viu, Lula? Tem mais cabo-verdiano no exterior do que lá, sabia? É um país que está realmente mandando os seus naturais para fora. Talvez por falta de perspectiva econômica, né? É isso, Cabo Verde é isso, não preciso falar mais nada, você já viu bastante aí. É só corrigir aqui, porque o chat está me corrigindo, tá? Uhum. O Josimar jogou no Botafogo e é um erro imperdoável meu e não no Vasco, né? Então me desculpem, botafoguenses, como meu filho caçula, inclusive, né? Porque eu sou Santa Cruz e para mim o futebol carioca não quer dizer muita coisa. Muito bom. Ô Alex, e você? O que você achou desses empates de ontem, da safra de empates, enfim, da barreira aos grandões? Perfeito. Começando ali pelo Cabo Verde, só um adendo ali. O Josimar tem esse nome Vozinha, esse apelido, por conta que ele cresceu com os avós e ele era muito competitivo e ficava meio que chorando. Então os amigos deles começaram a falar vozinha porque ele iria chorar ali pro colo dos avós. Então é um apelido mais carinhoso. E lembrando que ele tem 90 partidas pelo Cabo Verde, ele já jogou 4 Copas Nações africanas de futebol, então ele é um nome importante ali para a seleção. E ontem, vou deixar aqui a arte na tela do empate entre Espanha e Cabo Verde, foi algo importante porque Cabo Verde fez sua estreia contra a atual campeã europeia ali e foi algo parelho porque a Espanha parou no goleiro e Cabo Verde não sofreu tanto ali como a gente esperava. No bolão, todos os bolões possíveis eu mesmo coloquei que seria uma goleada da Espanha e graças ao bom futebol eu estava errado e a Espanha conseguiu esse empate, o Cabo Verde conseguiu esse empate contra a Espanha. Pode falar, Lula. Então, peraí, como o nome do quadro é Papo de Boleiro, a gente precisa dizer aqui para os nossos telespectadores e ouvintes que no bolão do ICL ninguém acertou nada, né, nesse jogo. Foram 27 palpites, tá? E ninguém colocou 0-0, ninguém colocou empate, todo mundo apostou em vitória da Espanha por goleada, tá? A média de gols nas apostas era de 4,6. Eu mesmo apostei 7-0. Não sei quanto é que foi a tua aposta, Alex. Acho que foi 5-0, não é isso? Foi 4-0. 4-0, né? Fábio, você não está no bolão, né? Não, eu não sirvo para isso, Lula. Eu sinto muito. Tá bom. Eu estou em um outro bolão. Eu não entendo nada de futebol, eu fico aprendendo com vocês aqui. Mas eu vou entrar porque eu estou achando que se eu, com o meu desconhecimento, com a minha ignorância toda, nisso tivesse feito alguma previsão, provavelmente a minha chance de acertar seria maior, né? Sim. Porque quem esperava resultados com base em ciência e, enfim, estatística e tudo mais, se ferrou. Então, um ignorante como eu poderia muito bem ter se dado bem nesse bolão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esse Vozinha, fiquei impressionado com ele, me lembrou muito o Félix da década de 70, da seleção da Copa de 70, viu, Lula? Porque fez umas defesas lá que pareciam impossíveis. De onde é que saiu esse jogador que a gente nunca tinha ouvido falar nele? Ou, quer dizer, eu, pelo menos. Mas daí é um natural, como disse o Alex, né, do continente africano. Né? E eu quero, assim, mais um dado, eu estou olhando aqui o nosso chat, tá? Estão me crucificando pelo xiste, foi uma ironia que eu fiz em relação ao futebol do Rio de Janeiro. Claro que o futebol do Rio de Janeiro tem relevância, mas eu fiz uma piada, porque nós sabemos, inclusive, que o título de 87 é do Flamengo e não do Sport, que é o adversário do meu time lá em Recife. Sim. Muito bom. Agora, só para incrementar ali, o Vozinha atualmente ele joga pelo Chaves, ele é atual goleiro da equipe portuguesa, ele joga na primeira divisão lá de Portugal, então é um goleiro que está numa grande liga europeia e ele tem 1,89 e 40 anos, nasceu em 1986, Panusa. Muito bom. E também gostei muito do goleiro do Uruguai e do da Arábia Saudita também. Eles foram os dois gigantes em campo, os dois adversários, viu? Aliás, ontem foi um dia dos goleiros, né? Parece que os protagonistas dessa Copa não serão os atacantes, viu, Lula e Alex? Na minha jejuna opinião, eu acho que os goleiros são o grande destaque, pelo menos até agora. Não, né? Os goleiros e as defesas, as retrancas, né? Como nós tivemos também em Cabo Verde, uma retranca espetacular, cara. Eu vou te falar, eu nunca vi
um bombardeio tão grande para terminar o jogo no 0 com uma qualidade tão grande como é a do ataque espanhol, que, aliás, a Espanha entrou em crise ontem por causa desse empate. O elenco espanhol está lavando roupa suja no vestiário. Sim, tem um dado importante com o Oyarzabal, que joga pelo Real Sociedad. Ele foi o primeiro atleta em 30 minutos de Copa do Mundo, no primeiro tempo, que não tocou na bola. Então o ataque da Espanha é bom, porém o Oyarzabal, que é uma grande estrela ali no ataque, não conseguiu fazer muito ali pela equipe espanhola. Ô, gente, aí, vendo a repercussão do jogo do Brasil, né? O Brasil, sexta-feira, vai ter uma pedreira aí pela frente, porque o Haiti não é Curaçao. A gente viu muito bem, os caras jogam bem, têm disposição e aprenderam a jogar conosco, tá? Lá na década de 2009, na década de 2010, o Brasil, através do projeto Viva Rio, ensinou aquelas pessoas que amam o Brasil. Aliás, Lula, eles têm lá uma maneira muito carinhosa de se referir aos brasileiros, é uma palavra do idioma lá que eles falam, bombagai. Bombagai significa companheirão, amigão. É assim que eles se referem aos brasileiros, tem paixão pelo futebol brasileiro. Eu estou achando que o Brasil vai enfrentar uma barreira ali. O que vocês estão esperando? Aliás, cadê o Neymar, hein? Neymar, só complementando, Neymar está grávido novamente, vai ter uma menininha, e ontem ele estava treinando um torneio de pôquer ali com os atletas da seleção brasileira, então a gente pode esperar ele, nosso craque Neymar, no próximo jogo. Ele fez uma nova avaliação ontem e não tem previsão para jogar contra o Haiti, então provavelmente não teremos o Neymar nessa Copa do Mundo, porque é uma lesão que tem que ter um prazo de 3 a 4 semanas para ter tratamento e para ele ir para campo, fazer o treinamento para depois estar à disposição. E eu creio, só já complementando minha resposta, eu creio que será um jogo difícil. Eu não serei clubista, eu vou ser racional nesse momento. E eu acho que a seleção brasileira vai ter um placar de 2 até 3-0 ali contra a Haiti. E é importante, Panúzio e Lula, a seleção brasileira fazer saldo de gols contra o Haiti, porque na última rodada o Brasil pega a Escócia e o Marrocos pega o Haiti. Então a probabilidade da gente ter um empate contra a Escócia, uma vitória de poucos gols, é algo notório. E se Marrocos vencer e ter uma seleção muito boa contra o Haiti, um número maior de gols que a gente fizer, provavelmente eles passarão em primeiro lugar e a gente vai disputar ali o segundo e terceiro lugar. E você, Lula, o que você acha por aí? Primeiro, então, vamos lá para a gente entrar nos jogos do dia. Vamos concluir aqui, mudando a nossa rota, falando sobre o jogo do Brasil e Haiti. Sim. Primeiro, Neymar. Neymar, o que ele fez ontem foi trazer à tona um tema de embuste para esconder uma crise emergente dentro da delegação brasileira, que é a crise contra o Samir Chaude, o presidente da CBF, que ontem veio à tona por meio de um site de fofocas que não merece, na minha opinião, que a gente cite aqui o nome, mas o fato está havendo uma disputa dentro da CBF que envolve o filho do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que é candidato a presidente da CBF, e agora tem o Samir Chaude como adversário. O Samir Chaude teve reveladas ontem histórias de que ele estaria com uma amante em Nova York, mantida pelo caixa da CBF, enquanto a família dele fica no México durante a Copa, também mantida pelo caixa da CBF. E aí o Neymar vem a público para jogar uma cortina de fumaça nisso e revela que a mulher dele, a Biancardi, está grávida. Isso para tirar do rumo, né, a verdadeira apuração. É por que o Neymar está na seleção. Se ele não tinha condição de jogo, ele está machucado. Como disse o Alex, provavelmente ele não vai entrar em campo, porque para ele estar recuperado para entrar em campo, ele vai estar pronto lá pela semifinal, se o Brasil chegar na semifinal. Isso é um absurdo completo. Sim. Agora, em relação ao jogo com o Haiti, aposto em grandes mudanças, tenho certeza que
o Luiz Henrique começa no jogo, né, começa jogando e provavelmente o Endrick entre no segundo tempo e o Haiti não tem ataque, né? Então a gente não corre muito risco de tomar gol e eu acho sim que o Brasil vai fazer um saldo maior do que esse de 3, 4 gols no jogo com o Haiti. Eu não tenho esperança, eu tenho uma visão consolidada de que eu acho que nesse jogo as coisas vão engrenar. O Haiti não é isso tudo que a gente imagina em razão do jogo que teve com a Escócia, que, aliás, não é grande coisa. Vamos ver, né, Lu? Temos que esperar para ver como é que é a prova em campo, porque não está fácil para ninguém esse ano, nessa Copa. Isso. Agora, nós temos um meme aí que o Alex separou pra gente. Alex, vamos lá, eu acho muito legal isso. Fico pensando aqui que, assim, será que essa gente ganha dinheiro fazendo isso? Porque parece criações de ingênuos de criança, mas dá um trabalho louco fazer. Põe aí pra nós, Alex, por favor. Vamos lá, bora. Eu adorei. O Ancelotti é demais, hein? Sim, eu adorei. Se a seleção brasileira entrasse contra o Haiti, vai ser depois de 10 anos, que o último jogo foi há 10 anos, 7-1. O Brasil vai ganhar de 10-1 com esses atletas que estavam aí nesse vídeo, Panunzio. É capaz mesmo, viu? Sim. Eu não sei não. Acho que eu vou pedir para entrar no bolão aqui do ICL para dar os meus palpites lá totalmente sem noção. Vou ganhar de vocês, tá? Eu acho que sim. Ô, gente, então tá bom. Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar aqui que eu esqueci, Lula e Sim. Alex? Não, dos jogos do dia. Isso. Né? Ah, é, claro. Isso. Com vocês, então. Antes dos jogos do dia, eu só vou passar pelos jogos de ontem, mostrar a tabela e já mostrar os jogos do dia. Tá bom? Beleza, Pera vai aí. lá. Vamos nessa. O primeiro jogo de ontem foi entre Bélgica e Egito. Teve o gol contra ali do Rani e o Achou fez o primeiro gol do Egito. O Egito começou ganhando, depois a Bélgica empatou no segundo tempo. Vamos prosseguir. Arábia Saudita e Uruguai. Os nossos amigos da Arábia Saudita fez o primeiro gol e o Maximiliano Araújo empatou ali no segundo tempo. E finalizando a noite, esse jogo foi muito bom e teve pessoas que não davam nada, porém o Irã contra a Nova Zelândia foi um ótimo jogo. A Nova Zelândia abriu o placar, o Irã empatou, a Nova Zelândia abriu o placar de novo, prosseguiu ali com o placar maiúsculo, porém o Irã empatou no finalzinho do jogo. E tinha o tal do Messi da Nova Zelândia aí que acabou não justificando o apelido, né? Sim, tinha também um iraniano camisa 10 baixinha ali também. E prosseguindo, também aqui temos a tabela geral da Copa do Mundo, tem aqui a pontuação, porém a gente vai passar pelos grupos de ontem. O grupo G, Nova Zelândia em primeiro, Irã, chegando por Bélgica e Egito. A diferença entre ali tá todo mundo com numeração igual de pontos, o que muda é o saldo de gols. Nova Zelândia e Irã, como foi 2-2, eles estão em primeiro e segundo lugar. E depois tem algumas diferenças para definir quem será a ordem numérica ali da classificação. E prosseguindo, só para finalizar nosso quadro, também tivemos o grupo H, Uruguai, Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde. Tomara que Cabo Verde nos dê alegria e se classifique para a próxima fase. E prosseguindo... Alex, isso, era isso. Acho que a gente tem que falar do jogo de hoje, né? Isso, perfeitamente. E prosseguindo para finalizar hoje, nessa terça-feira, dia 16 de junho, teremos a estreia da França, atual vice-campeã, vai pegar o Senegal no New York, New Jersey Stadium, terá transmissão pela TV Globo, SBT, Sport TV, NS Sports, Globoplay e Cazé TV. Ou seja, todo mundo. Eu acho que a França tropeça, tá? Eu acho que é empate, tá? O Senegal em 2002 ganhou da França na estreia da Copa do Mundo. Tomara que esse efeito se repita também. Beleza. Isso, Bom, prosseguindo.
Vai, Iraque vai lá, contra a Alex. Dinamarca no Boston Stadium, streaming do Cazé TV. E só para finalizar, Panuso, mais 2 jogos, Argentina e Argélia. Cazé TV, a estreia do Messi, atuais campeões da Copa do Mundo. E é amanhã, porém é hoje, Áustria e Jordânia, 1h da manhã, Cazé TV no São Francisco Bay Arena Stadium. E é isso, finalizamos nossa agenda do dia e de amanhã também. Pois é, a lamentar aí só o fato de que esse Cazé TV parece um cassino virtual, entendeu? O tempo inteiro esse negócio de bet. Fico aqui muito impressionado de ver gente, por exemplo, como um Neymar da vida. Esse moleque tem zero de consciência social, né? Mas, assim, gente que já é bilionária, Luciano Huck e companhia limitada, né? Emprestando a sua popularidade para vender isso aí. Isso é igual vendedor de droga. Tá? Porque o jogo vicia tanto quanto a heroína, quanto o fentanil, quanto essa coisa toda. E o Brasil vai se transformando devagarzinho num país de viciados e de oportunistas que exploram viciados. Tá? Vai custar muito caro. E o próprio Casimiro Miguel, criador da Cazé TV, por ter feito isso que fez, é uma história impressionante, né, de explosão empresarial. Agora, é lamentável que a alma esteja vendida a essas bets, assim como a da Rede Globo, tá? É impressionante que jornalistas da Rede Globo estejam pontificando em publicidades de bet durante as transmissões. Fábio, isso é um escândalo. Isso mesmo, só complementando aqui, a Cazé tem parceria com o Streaming, um aplicativo. Quando entra um comercial, a cada 3 anúncios, 2 são bets. Então, só deixando aqui essa informação para a nossa audiência, que é algo que incabível nos dias atuais também. Muito bom. Pessoal, faltou a gente falar de um último assunto aqui, que foi, né, a sacanagem que está sendo feita com relação à seleção do Irã, que tem que sair dos Estados Unidos. E ontem teve problema lá na saída dos jogadores, inclusive, sabe? Assim, é algo inacreditável, porque aquilo ali é a ação do Estado xenófobo submetendo a todo tipo de humilhação um convidado, né? Acho que se a FIFA tivesse um pouquinho mais de brio, né, não faria a Copa nos Estados Unidos, sabe? O problema é que, né, 13 bilhões de dólares de lucro não é pouca coisa, né, Lula? Exatamente. Bom, é isso aí. Vamos nessa, então, pessoal. A gente volta daqui a pouquinho com o Lula no nosso quadro sobre política, tá bom? Eu já estou atrasadão, aqui nós estamos, o Desperta está virando um jornal desportivo aqui. Nunca Até imaginei amanhã. que isso ia acontecer na minha vida. Abraço. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Então, vou chamar logo o Kleber. Não, vou chamar o Kleber ainda não. Eu tenho que apresentar para vocês um monte de coisas aqui. Olha, a começar pelo nosso site, pelos destaques aqui no nosso site, para você ficar bem informadão, tá bom? Olha aqui, temos uma matéria exclusiva. O pacto do G7 pode ter o apoio do governo Lula. Não se surpreenda, tá? Daqui a pouquinho a gente vai explicar por quê, na hora que o Lula voltar, para a gente falar sobre isso, tá bom? A delação do Vorcaro, como eu já falei, o nosso segundo destaque aqui no site, ela ontem foi rejeitada pela Procuradoria-Geral da República e coloca esse vigarista a caminho do sistema penitenciário que ele odeia, que ele detesta e não é capaz de ficar lá. Provavelmente vai vir uma terceira proposta por aí, totalmente fraca, como as outras duas, né? E a gente precisa entender que o objetivo desse cara não é entregar ninguém, o objetivo é proteger o que há de pior na política brasileira e nas outras instituições, tá? Estamos falando de judiciário e legislativo, estamos falando de tudo o que aconteceu e que a gente já sabe, tá? Mas ele acha que vai se livrar da refrega simplesmente dizendo que todo mundo já sabe. Não vai, né? Bom, aqui nos destaques secundários, na verdade, um destaque bem importante, que é o começo do julgamento do lesa-pátria Eduardo Bolsonaro, famoso Bananinha, que a partir de hoje começa a ter a sua atuação antipatriótica escrutinada pelo Supremo Tribunal Federal, que com certeza vai condená-lo. Vamos falar disso com o Lula também, tá bom? Olha só, a Justiça arquivou a ação da Carla Zambelli contra aquele jornalista que ela ameaçou com uma arma na mão. Olha, aqui tem até a foto dela de novo, nessa cena deplorável, né? Protagonizada por uma parlamentar federal, que depois a gente descobriu que era Carla Zambelli. Quem era Carla Zambelli? Que essa mulher é capaz, tá? E olha só que absurdo esse destaque aqui. Olha, a Câmara está querendo perdoar dívidas fiscais da indústria armamentista. Pode uma coisa dessa? Deputados comprometidos
com o lobby da indústria armamentista, querem dar dinheiro, não bastasse a desgraceira toda que essas indústrias já promovem no Brasil, vão ter agora perdão fiscal patrocinado pela Câmara dos Deputados, tá bom? E ao mesmo tempo que a Câmara fica assim tão generosa com essa parcela do segmento industrial, lá no Senado o Alcolumbre continua sentadão em cima do projeto da emenda que acaba com o regime de trabalho de 6 dias de semana de trabalho por um descanso, tá? Uma vergonha completa. Esses são os nossos destaques hoje aqui. Vou falar rapidamente da meteorologia, porque eu sei que você está esperando para saber como é que está o tempo aí na sua região. Então já vou colocar para você aqui o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia para a gente falar como é que vai ser. Só que hoje vai ter que ser bem rapidinho, viu, gente? Porque eu estou muito atrasado, tá? Vamos lá, não temos alertas, vamos ter chuva aqui no sudeste, em parte do centro-oeste e lá no norte, onde chove mesmo. Em Porto Alegre, a temperatura mínima essa madrugada foi de 6 graus, a máxima será de 14. Em Florianópolis, a temperatura vai de 13 a 18 e em Curitiba de 11 a 15 graus. Gelado lá em Porto Alegre, hein? Em São Paulo vai fazer no máximo 18 graus, o dia hoje amanheceu com neblina. No Rio de Janeiro, 24 graus de máxima, com 19 de mínima, e lá em Vitória, 26 de máxima. Em Belo Horizonte, os termômetros vão chegar a 26 graus nas horas mais quentes, chove lá também. Em Brasília, onde pode continuar chovendo, 27 graus de temperatura máxima. Em Goiânia, 28. Em Campo Grande e Cuiabá não chove. Em Cuiabá, a temperatura máxima será de 29 e em Campo Grande de 24. Porto Velho vai a 33, em Rio Branco chove em todo o norte, tá? 31 de máxima. Em Manaus, 32, em Boa Vista, 31, em Macapá, 31, em Belém do Pará, 29 e em Palmas, Tocantins, 34 graus. No Nordeste, onde chove em quase todas as capitais, a única exceção é Salvador, teremos o seguinte: São Luís terá 32 de máxima, Teresina 36, Fortaleza 30 graus, João Pessoa 30 graus, Natal também 30 graus, Recife 29, Maceió 29, que mais aqui? Aracaju 29 e Salvador, que é a única capital do Nordeste sem chuva, 27 graus Celsius, tá? Essa é a meteorologia. Agora eu vou chamar o Kleber Lourenço, que já está atrasadão lá na nossa redação. Kleber, bom dia, tudo bem? Bom dia para nós. Boa tarde hoje, né, Kleber? Bom dia também para a nossa comunidade e para o pessoal também no Papo Legal. Vamos lá, Kleber, o que você conta de novo para nós? Olha, antes da gente começar com a pauta, a gente fez uma observação que ontem foi um dia daqueles para extrema-direita no Brasil, principalmente por conta, eu não vou colocar os vídeos que eu acho que não vale a gente ficar fazendo esse tipo de panfletagem, mas Flávio Bolsonaro, depois dele e sua família passarem anos ali atacando o Bolsa Família, chamando de Bolsa Vagabundo, que era coisa de miserável, e todo tipo de sortilégio, e também declarando todo tipo de ofensa aos beneficiários desse importante benefício social, desse programa social, durante uma palestra com o pessoal, com a turma da Faria Lima, para variar, né? Começou a dizer bem sobre o programa, que foi no governo Bolsonaro, que teve um aumento dos valores recebidos pelo Bolsa Família, até deu umas leves espetadas no Luciano Huck, que recentemente se arvorou a criticar também o programa. E assim, pelo discurso dele no evento, ficou por um fio de ele anunciar ser vice do presidente Lula nas eleições de 2026. Afinal de contas, Flávio, apesar de dizer tudo isso, agora ser ali o defensor número 1 do Bolsa Família, vale lembrar que todo o seu entorno é crítico do Bolsa Família, desde de Nicolas Ferreira até o seu pai, o próprio Jair Messias Bolsonaro, os irmãos também, então tem todo um histórico, ele próprio também já fez várias críticas ao Bolsa Família também. A extrema-direita como um todo tem o hábito de dizer que o Bolsa Família é uma espécie de estratégia do governo Lula e do PT para conseguir eleitores no Nordeste, em regiões mais desfavorecidas também. Então eles têm aquele discurso com um quê de xenofobia e também preconceito em relação ao Bolsa Família, mas agora Flávio Bolsonaro, no desespero para conseguir tentar se mostrar viável para essas eleições, decidiu agora colocar como um defensor de primeira hora do Bolsa Família. Basicamente, foi um fio muito fino para ele não dizer que o maior defensor do Bolsa Família no Brasil era ele, viu? Vamos mandar uma carteirinha do pessoal para ele, quem sabe se ele se sente bem lá, né? Não é o comunista. Como eu falei, daqui a pouco ele vai ser vice do Lula, né? E ao mesmo tempo, enquanto a gente tem Flávio ali desesperado para tentar mostrar que ele é o maior defensor do Bolsa Família, o Novo, que tem seu próprio candidato, o Romeu Zema, desconvidou
o Romeu Zema de um evento em Santa Catarina. E assim, o Novo se propõe a ser mais bolsonarista do que os próprios bolsonaros, ou seja, eles escantearam o próprio candidato do próprio partido em um evento do partido em Santa Catarina, porque eles estavam ofendendo um candidato de outro partido, no caso, Flávio Bolsonaro, ou seja, o Novo está defendendo um concorrente do próprio candidato, ou seja, é um partido, assim, que de tudo que se expôs até agora, só conseguiu apresentar mediocridade para o processo político, para o debate político brasileiro, e agora ali desce mais um patamar nessa escala lamentável do que eu chamo ali dos inimigos da política da boa política brasileira, né? Bons tempos aquele em que o Novo era Amoedo, né? Que, aliás, virou um adversário do próprio partido, né? E, enfim, mas é uma vergonha isso que está acontecendo lá em Santa Catarina. Agora, a gente quer que eles se explodam também, né, Kleber? Podem brigar à vontade, porque nós estamos falando de duas legendas que são a mesma coisa. Mas ali a gente faz esse registro. Mas, assim, depois de fazer essa crônica aí, esse registro do apocalipse na extrema-direita, vamos para a pauta que interessa, Panunzio. Vamos lá. Ontem a gente teve a rejeição da delação do Vorcaro, né, pela PGR, agora mais uma vez. E um ponto interessante que eu conversei com algumas fontes na PGR, também na Polícia Federal e no STF todos achavam muito estranho a história que começou a circular na imprensa sobre o Vorcaro tentar ali fazer um acordo para devolver 60 bilhões de reais. No STF já havia uma desconfiança, principalmente de membros do gabinete do ministro André Mendonça, com quem eu conversei, Panunzio, que eles falavam, olha, 60 bilhões é muito dinheiro. Apesar do noticiário fazer a gente perder um pouquinho a percepção dos montantes ali discutidos, 60 bilhões de reais é uma quantia extremamente considerável de dinheiro. Eles já tinham essa desconfiança de que isso poderia estar sendo negociado por Daniel Vorcaro, Panunzio. Acontece que parece que essa informação foi plantada pela própria defesa de Daniel Vorcaro, segundo alguns membros da PGR com quem eu conversei, e a própria PGR deixou essa história circular um pouco na expectativa de, bem, se isso está circulando é porque pode ser que ele apareça com esse valor, com essa negociação em algum momento, mas isso não aconteceu. Essas pessoas da PGR com quem eu conversei ontem falaram, olha, Daniel Vorcaro nunca chegou a falar de valores com a gente, eles foram muito claros comigo, não houve discussão de valores, não chegaram a valores e estão bem irritados com essa segunda proposta de delação que não passou sequer perto disso. E é por isso também que até eu cheguei a dar isso aqui no Desperta, conversando com você, Panunzio, também no site, serienoticias.com.br, mas acontece o quê? Que a PGR já começou a deixar nos últimos dias, deixar ali aos pouquinhos na imprensa, a informação de que, inclusive, eles não tinham mais tanto interesse na delação por causa da devolução de bens e que eles estavam olhando para outros dispositivos, como, por exemplo, a divisão prateada da Interpol, que é como a difusão vermelha, que é voltada para a captura de fugitivos no exterior, a difusão prateada é voltada para a recuperação de ativos no exterior, e também uma decisão da Justiça da Bahamas, que facilitou também a recuperação de bens no exterior. Então foram duas frentes que a PGR começou a se atentar mais, e já era uma sinalização da própria PGR da insatisfação e irritação com Daniel Vorcaro e com a sua defesa, que chegaram a plantar essa informação na imprensa, mas sem nenhuma negociação efetiva. Então isso foi um dos pontos que acabou desmontando a proposta de delação de Daniel Vorcaro. O segundo ponto muito importante também, que eu ouvi de membros da própria PGR, é que muito do que o Daniel Vorcaro estava falando para os investigadores era com base em ouvir dizer de uma pessoa, um fulano disse, e tentando mais uma vez ali amenizar as coisas, as acusações que tinha contra ele. Olha, não foi bem assim, eu, na verdade, só era colega do Ciro Nogueira, era colega de político X e Y, e por isso que eu fazia esses valores, e o que eu sei de crimes é porque eu ouvi dizer de uma pessoa, de um terceiro, de um fulano, de um ciclano, e isso incomodou bastante também os agentes da Polícia Federal, porque isso fragiliza, assim, uma delação baseada em boatos, é um excelente caminho para quem quer anular um processo inteiro judicial, como foi em alguns casos da própria Lava Jato, onde já haviam delações com ouvi dizer, disse que, e a gente sabe que fim levou a Lava Jato depois, né, Panunzio? Pois é. Gente, quando fala que ele se dispõe a devolver 60 bilhões, sabe quanto é 60 bilhões? É tanto dinheiro que é difícil a gente fazer até a conta do que é isso. É o PIB do estado de Sergipe, tá? É o PIB do estado do Tocantins. Tocantins tem um PIB um pouquinho maior. É um absurdo que alguém tenha desviado para fora 60 bilhões. Fora o que pagou de propina aqui dentro também, né? Então, assim, eu acho que essa história não tem pé nem cabeça. Mas vamos lá, tem gente que acredita que tenha 60 bilhões. Como é que esse cara mandou 60 bilhões para fora do Brasil?
Pela via do Banco Central, pelo sistema SWIFT? Como é que foi? Né? Estranho. Bom, e o Alcolumbre, hein? Como é que a gente entende o que está acontecendo lá no Senado? Olha, Panunzio, ontem eu conversei com a equipe de gabinete do senador Otto Alencar, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e eles me confirmaram que segue sem previsão para qualquer tipo de reunião entre Davi Alcolumbre e Otto Alencar para a tramitação da PEC do fim da escala 6x1. Ou seja, essa reunião é dada como fundamental para que sejam definidos os próximos passos, quem será o relator, quando será apresentado o relatório, votação, enfim, todo o cronograma de avanço desse projeto. E isso ainda está congelado. E mais uma vez, toda vez que a gente falar de escala 6x1, eu vou lembrar isso para a nossa audiência porque é muito importante. O projeto da oposição de escala 7x0, que propõe a remuneração por hora trabalhada para os trabalhadores, foi despachado da mesa do Alcolumbre no mesmo dia em que foi protocolado. No mesmo dia, ele foi designado para a CCJ de Otto Alencar. Mas aí tem um ponto importante. Como Otto Alencar é o presidente da comissão, então ainda não foi designado um relator para esse texto. Então, se Alcolumbre, por um lado, está segurando a tramitação do fim da escala 6x1, Otto Alencar também conseguiu dar um freio na tramitação da escala 7x0, que, ao que tudo indica, é de extremo interesse do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Inclusive, se a gente tiver fácil da nossa equipe uma foto do rosto do Davi Alcolumbre, porque é muito importante que a cara deste sujeito fique marcada para a nossa audiência e para todos os brasileiros pelo mal que ele está fazendo ao Brasil, não só no fim da escala 6x1, mas também agora nas chamadas pautas bombas, que prometem ali também criar vários desfalques no orçamento público. E aquilo, se você cria desfalques e problemas no orçamento público, você aumenta a inflação. E se você aumenta a inflação, você aumenta o preço do seu supermercado no início ou no final do mês e cria dificuldades para todos os brasileiros também. Então é um absurdo que isso esteja acontecendo ainda em ambos os casos e que não tenhamos qualquer previsão e sinalização de Davi Alcolumbre para essa importante pauta para a sociedade brasileira. Panunzio. Muito bem. Tem alguma coisa que você queira recomendar para a leitura no nosso site? Maravilha, Panunzio. Temos 2 artigos muito bons ali, 2 matérias minhas no site iclnoticias.com.br. Nada é tão ruim que não possa piorar quando o assunto é Congresso Nacional, né, Panunzio? A Câmara avançou com um projeto que perdoa dívidas da indústria armamentista. Essa indústria que é, entre muitas aspas, essencial para todos os brasileiros, então pode ter ainda mais benesses, ou seja, com mais benefícios e perdões de dívidas, isso são mais rombos no orçamento público brasileiro, é menos dinheiro para a saúde, para a educação e também para a própria segurança pública. E é um absurdo que esse projeto tenha avançado, inclusive, justamente na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Panunzio. Então é um texto ali que fala sobre esse projeto, que também detalha sobre os impactos desse avanço. E uma outra matéria importante é a Justiça arquivou a ação da ex-deputada Carla Zambelli contra aquele jornalista que ela perseguiu armada. Ela chegou a abrir um processo contra ele e pedir, inclusive, não só a prisão, mas também a restituição de indenização a esse jornalista. A Justiça chegou a pedir a prisão, chegou também a decretar ali que ele pagasse a indenização à ex-deputada, mas parece que num sopro de sensatez da Justiça de São Paulo, a decisão foi a Justiça arquivou o julgamento e agora o caso se dá como encerrado também. Essas matérias estão lá no iclnoticias.com.br e eu também vou mandar na nossa sala do Desperta no Papo Legal, Panunzio. Só para lembrar as pessoas de como é que foi esse processo, a Zambelli processou, ele foi condenado, tá, gente? Foi condenado a pagar uma multa de 2.400 e poucos reais, se eu não me engano, não é isso, Kleber? Isso. E ele não tem recursos para isso, sabe? Então é um absurdo. Ele chegou a fazer uma vaquinha para isso. O sujeito é perseguido por uma tarada, que não tem outra palavra para a gente se referir a essa marginal, essa delinquente chamada Carla Zambelli, e a vítima desse ataque é condenada como se fosse ele o causador dessa história toda. Isso é um absurdo completo. Mostra que, né, o Poder Judiciário, de vez em quando, tem cada decisão de arrepiar a gente também, hein? Kleber, valeu então, viu? Um abração para você, muito obrigado. E a gente volta amanhã cedinho aqui. Cedinho, se for possível. A Copa deixar. Pode deixar, Panunzio. Até Abraço, mais. E Kleber. até o pessoal do Papo Legal. Daqui a pouco eu tô lá sempre, @o colunista lá no Papo Legal e também nas demais redes sociais. Até mais. Maravilha. Um abraço, Kleber. Deixa eu chamar o Lula de volta aqui para a gente falar sobre a política. Cadê você, Lula? Aparece aí no nosso quadro, por favor. Opa! Aqui. Muito bem. Muito bem-vindo, Lula. Lula, por onde que a gente começa? Vamos lá. A delação Fábio. do Vorcaro na PGR, obviamente, né? Eu tenho certeza que você vai querer comentar essa história toda.
E assim, mas parece que a PGR arquivou isso com uma má vontade louca, viu, Lula? Por quê, hein? Fábio, a PGR, eles querem que o Vorcaro faça aquilo que eles tinham na pauta desde o início desse processo de delação, que é entregar a turma do Congresso, se necessário for, alguém da esplanada, mas passando por cima do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário. Porque nós sabemos que é impossível haver uma delação do Daniel Vorcaro sem que haja a explicação, pelo menos, do porquê ele celebrou com escritórios de advocacia ligados a ministros de tribunais superiores tantos contratos de assessoramento jurídico tão superfaturados em relação ao normal do mercado da assessoria jurídica. E a PGR é uma aliada do Supremo Tribunal Federal nesse caso específico. Então, vem daí a má vontade com essa delação, Fábio. Ou seja, não mexa nos anéis das sumidades do Supremo Tribunal Federal, que estão enrolados até a medula. Tem 3 ministros ali na bancada do Vorcaro. Precisa lembrar isso, né? Exatamente. Até quando será que o Brasil vai viver com esse tipo de conveniência pautando os interesses de uma instituição como a PGR? Aqui, para mim, tem 2 decepções. Primeiro, é com a própria Procuradoria-Geral da República. Na Constituinte, em 88, a gente se lembra bem, né, Lula, o quanto o país celebrou a autonomia que foi dada ao Ministério Público. Parimos um monstro, uma quimera, né? E, segundo, Paulo Gonet, sabe? Que não se justifica. Tinha tanta expectativa de que as coisas em relação ao último PGR fossem mudar, mudou nada, é a mesma coisa, é um clube de conveniências aquilo ali, mesma coisa. Mas enfim, o caso é tão vigoroso, né, Lula, que as coisas andam sozinhas, né? Exatamente. Bom, vamos lá então. Lula e o G7. Lula já está fora do Brasil, poderia se encontrar com o Trump, mas preferiu não fazê-lo. Por que, Lula? Não, o presidente Lula poderia ter pedido uma conversa formal com o presidente Trump, com o autocrata Donald Trump, que está lá em Evian, na França, no encontro do G7. Mas estrategicamente e sabiamente preferiu não fazê-lo. Porque, e aí a diplomacia brasileira vazou internamente que não iria fazer esse pedido porque o governo americano é uma zona. Né? É isso que está dito nas entrelinhas das conversas internas que estão ocorrendo lá entre as diplomacias do G7. Ou seja, o Brasil disse, não adianta conversar formalmente com o Trump, porque não é ele quem manda na Casa Branca. A gente acerta uma coisa aqui, ele faz outra ali, porque o Marco Rubio pediu determinada coisa que não está em linha com o que quer o Reg 7, com a extrema-direita, com os corvos da extrema-direita que comeram as águias da extrema-direita americana na diplomacia republicana, né? Mas o presidente Emmanuel Macron, que é o anfitrião desse encontro do G7, está promovendo possibilidades de conversas informais entre o presidente Lula e o Donald Trump, lá em Evian durante o G7, porque o tema, né, os temas, tarifas e migração, né, da perseguição americana ao narcotráfico brasileiro para a bandeira da perseguição ao terrorismo, que é inadequada, tem que ser discutido entre os 2 chefes de Estado. E o Macron, como amigo de Lula, está criando possibilidades para que essas conversas ocorram de maneira informal. E isso vem da sabedoria e da relação, né, entre esses 2 chefes de Estado, Lula e Macron. Mas o Brasil também deu um passo para dizer, queremos rediscutir isso, sim. Está hoje na matéria que está na nossa manchete no site, né, do Jamil Chad,
mostrando que a diplomacia brasileira aceita endossar a declaração do G7 contra o narcotráfico porque não considera o narcotráfico igual ao terrorismo. E o presidente Lula vai ter, sim, aí sim, uma conversa formal com a liderança da Interpol, né, que é quem coordena esse combate ao narcotráfico e ao tráfico de armas no mundo todo e a perseguição, né, dos condenados nos países democráticos que estão foragidos, como é o caso do Ricardo Magro, da Refit, brasileiro que estava escondido nos Estados Unidos, já fugiu de lá, né, pelo que se imagina. Imagina-se que o Ricardo Magro esteja na Europa, escondido, e ele fugiu de um mandado de prisão que já tinha sido enviado para os Estados Unidos. E a Refit, grupo do Ricardo Magro, lava dinheiro junto com o narcotráfico, com as facções criminosas brasileiras, né? Então, esse é o tom das possíveis conversas que podem ocorrer ou não nos Estados Unidos, mas o presidente Lula, de maneira sábia, não formalizou esse pedido de conversa com o Trump, até para não dar ousadia ao Donald Trump, Fábio. Beleza. Lula, vamos falar um pouquinho sobre a movimentação da campanha. Eu estou vendo a dificuldade do Flávio Bolsonaro para montar palanques no Nordeste. E ontem ficou aquela situação estranha no Partido Novo lá em Santa Catarina, porque o Partido Novo pegou o seu candidato, que é o ex-governador de Minas Gerais, o Zema, e secundou ele, disse que o candidato lá é o Flávio Bolsonaro. Que situaçãozinha é essa, hein? Fábio, a direita brasileira, a oposição, a extrema-direita, eles estão em uma situação de absoluta conflagração e isso envolve as denominações evangélicas. A pesquisa Quest, divulgada semana passada, que tende a ser confirmada pelo Datafolha, que abre campo amanhã e que será divulgado na sexta-feira, antes do Jogo do Brasil, consolida a queda do Flávio Bolsonaro, a lenta volta da ascensão do presidente Lula e até a possibilidade de, por ausência de contendores, né, a eleição se resolver em primeiro turno a favor do presidente Lula. E o que é que acontece? Uma denominação evangélica importante, que é a Assembleia de Deus Madureira, declarou apoio ao Ronaldo Caiado, saiu, né, da base possível do bolsonarismo. O bolsonarismo está abraçado e enrolado no bolso da denominação Lagoinha, lá de Belo Horizonte, do Fabiano Zettel, do Daniel Vorcaro, do Henrique Vorcaro, dessa turma toda que está na cadeia do Banco Master, e isso vem provocando muitos constrangimentos dentro do movimento evangélico. Em razão disso, o Flávio Bolsonaro caiu de 61% para 52% de apoio entre os evangélicos. E o presidente Lula subiu de 26% para 31% de apoio. O colunista da Folha de São Paulo, Juliano Spayer, que entende muito do movimento evangélico, tem teses, né, de mestrado e doutorado nessa área, ele registra isso em coluna da Folha de São Paulo hoje, né? Ele diz, olha, o movimento evangélico está se mexendo contra o Flávio, e isso não é desprezível, isso não é uma mudança sutil na campanha, né? E vem daí essas dificuldades de regionalização de palanques, do que vem acontecendo, como você falou aqui, Fábio, na campanha do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está em viés de baixa e teremos o número do Datafolha para confirmar isso mais uma vez na sexta-feira. Eu estou aqui lembrando aqui da atuação estou revendo aqui o Silas Malafaia, né, que talvez seja o mais icônico dos pastores bolsonaristas, já falou que não será um filho de Bolsonaro que vai
herdar o legado da extrema-direita brasileira. O Silas Malafaia falou que a aposta dele é no Nicolas. Como o Nicolas ainda é um filhote no ninho, né? No ninho da serpente, então falta chão ainda para a extrema-direita se organizar, hein? Até porque o Nicolas não tem nem idade para ser candidato à presidência, né, Lula? Exatamente. Ele não tem idade para ser candidato nem a governador de Minas, nem a senador, nem candidato a presidente. Então, o Nicolas é um ovo no ninho das serpentes. Exatamente. Lula, valeu. Tem mais alguma coisa que você queira destacar? Não, apenas já começa na primeira turma do STF o julgamento de Eduardo Bolsonaro por traição à pátria, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que recusou o pedido da Defensoria Pública, que está fazendo a defensoria dativa do Eduardo Bolsonaro, porque ele abriu mão da defensoria, né? Ele abriu mão de ter advogados desse processo, mas ele será julgado e condenado por traição à pátria naquele processo em que ele, junto com os jagunços dele na extrema-direita, pediram ao governo americano que punisse o Brasil com o tarifaço de 50% do ano passado. Pois é, vai ficar numa situação muito ruim. Mas pior seria se ele fosse julgado, se ele fosse cidadão americano, fosse julgado lá, porque lá isso dá pena de morte, né? Traidor da pátria. Exatamente. Lá nos Estados Unidos vai para o corredor da morte. Aqui não, vai ficar fazendo proselitismo. Lula, quero só te perguntar mais uma coisinha. Como é que você entende esse movimento do Eduardo? Porque tá certo que podia chamar o Cacá, que sei lá quem fosse, para defendê-lo, que ele seria condenado nesse processo, porque a ação dele é óbvia demais. Não dá para absolver simplesmente o Flávio Bolsonaro. Mas qual é o sentido dessa jogada de se deixar como réu revel nesse processo? É ele dizer que ele não respeita as instituições brasileiras, como a gente sabe que não respeita, que ele não respeita, ele não enxerga democracia nas nossas instituições verdadeiramente democráticas e em tudo, é uma tentativa de melar lá na frente o processo com um argumento de que ele foi vítima de um estado de força que atua contra ele. Só que isso é mentira, né? É tanto mentira que o Supremo Tribunal Federal colocou à disposição dele o que havia de melhor na Defensoria Pública da União. Agora vai debater as teses. Muito bom. Valeu demais, Lula. Até amanhã às 7 da manhã, então, para a gente voltar a falar um pouco mais de Copa do Mundo e depois sobre política. Um abração para você. Obrigado, viu? Abraço, tchau. Bom, pessoal, vocês viram que o jornal hoje estava cheio de coisas. Eu, aliás, se vocês me perdoem aqui, preciso administrar melhor esse tempo aqui para não deixar de apresentar para vocês a essência do que a gente pretende, que é sempre a nossa visão, né, do mundo que se discutindo aqui diante dos nossos olhos. E nós temos uma enquete aqui no Papo Legal, que eu não anunciei, mas ela está muito bem votada. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de votar. Já acabou agora. Está aqui, olha. Depois da segunda rejeição, nós estamos falando aqui da denúncia do Vorcaro, tá? Da delação premiada do Vorcaro. O que você acha que ele procurava, então? Procurava o quê? Na opinião da maioria, ele procura ganhar tempo. Tá? Opinião da qual, aliás, eu discordo. Já vou dizer por quê. Ele buscava proteção política para 33. Quer dizer que nós temos aqui um equilíbrio. 2/3 da nossa audiência, imagino você é capaz de pensar assim, mas eu discordo e vou dizer por quê. O que Vorcaro pretende com esses passos, na verdade, é justamente passar uma senha para aqueles que ele subornou, falando o seguinte: olha, ainda dá tempo de vocês me livrarem dessa roubada, tá? Ainda dá tempo. Não vou delatar ninguém por enquanto. Esse é o recado claro que ele está fazendo. Então, na minha opinião, o que ele busca é proteção política, mas essa é a opinião minoritária entre a nossa audiência. 1 em cada 3 acham, concordando comigo, que ele quer proteção política. 2/3 acham que ele quer só ganhar tempo, tá? Esse aí é o resultado da nossa enquete de hoje. Nós temos a audiência, o Alex? Já vamos com a audiência já. Enquanto isso, eu vou fazer um convite para vocês aqui. Nós estamos terminando a edição desse especial aqui sobre o orçamento secreto, que vai ser exibido no domingo, dia 28, né? Daqui a 2 domingos. Gente, tá espetacular. Eu vi ontem um trecho desse documentário. Aliás, eu participo de uma das reportagens como repórter. Muito gosto de reencontrar o caminho da reportagem. E é muito importante isso aqui para que as pessoas entendam direitinho o quão deletério é esse instrumento
da emenda parlamentar, especialmente daquela emenda dissimulada que aparece assim sem o destinatário, que o deputado ou senador tenta esconder do seu portfólio, justamente porque é feito para roubar. Essa que é a história toda. Então, não perca a chance de assistir a esse documentário. Entra já no nosso despertacl.com.br e bota lá o seu e-mail, porque a gente lembra você no dia, tá bom? Mas faz isso hoje, tá? Eu sei que tem muitos dias, mas a gente acaba procrastinando e acaba não fazendo, tá bom? Então, dia 28, Orçamento Secreto, aqui no ICL, você vai ver um grande documentário sobre esse assunto que corrói as nossas instituições. E agora, Alex, temos audiência ou não temos audiência? Temos audiência, tá aqui, olha. Desperta ICL tem 25 mil pessoas e 25.015 pessoas assistindo a gente agora. A Jovem Pan está 6 mil lá para trás com 19.100, depois a CNN com 10.970, Revista Oeste com 7.300 e pouco, Rádio Band News FM. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui prestigiando a gente, tá bom? Um abração para você, boa terça-feira. Amanhã às 7 horas nós estamos aqui para falar um pouquinho de Copa e muito sobre política de novo, tá bom? Obrigadão, tchau. O maior esquema de corrupção do mundo tem nome: Orçamento Secreto. E é um nome que arrepia muita gente, não só em Brasília, com medo que descubram o destino desses bilhões de reais. O ICL, honrando o seu DNA de coragem e de promover nesse país uma mudança completa no enfrentamento ao que precisa ser enfrentado, vai exibir o seu documentário mais corajoso até hoje. No dia 28 de junho, um domingo, às 8 horas da noite, vocês vão assistir os primeiros episódios da série Orçamento Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Políticos de direita, de centro e até alguns, talvez vários, de esquerda, receberam verbas enormes que o Brasil inteiro não sabe para onde foi. E boa parte dessas verbas foi para o bolso de políticos e empresários corruptos. Vocês não têm ideia do que será revelado no dia 28.